Agora falaremos de um outro caso particular de função, as funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. Chamamos então de função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função com domínio e contradomínio reais, dada por uma lei de correspondência que possui a seguinte forma: f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aqui então aparece um novo termo, o termo x ao quadrado. E agora o a está multiplicando o x ao quadrado. O b é o termo que multiplica o x e c é o termo independente. Fazendo então uma analogia com o que a gente viu para funções do primeiro grau. A sempre vai estar no termo que possui o maior coeficiente para x. Aqui temos alguns exemplos de funções do primeiro grau. F de x igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Neste caso, a é igual a 2, pois é o número que está multiplicando x ao quadrado. B é igual a 3, pois é o número que está multiplicando x. E C é igual a 5, pois o termo independente, ou seja, o termo que não está multiplicando a variável x, é igual a 5. Para o segundo exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 1. Neste caso, a é igual a 3, b é igual a 4 e c é igual a 1. Agora temos um terceiro caso, onde não aparece o termo que multiplica x. Este caso então é dado por f de x igual a x ao quadrado mais 1. Nele, a é igual a 1, b é igual a 0, pois 0 vezes x é igual a 0, e o termo independente, ou seja, o termo que não está multiplicando a variável x, ele é igual a 1. Agora, no nosso último caso, não temos o termo independente. Como podemos ver, a função é dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x. Neste caso, como temos menos x ao quadrado vezes menos 1 é igual a menos x, então a é igual a menos 1 e b é igual a 2. Por quê? Porque b é o termo que multiplica x. Se o termo independente não aparece, quer dizer então que ele é igual a 0, como no terceiro caso aqui. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau é uma curva chamada parábola. E vamos lembrar do seguinte fato: para que uma função seja uma função polinomial do segundo grau, o termo que multiplica x ao quadrado deve ser sempre então diferente de zero. Da mesma forma que para a função do primeiro grau, neste caso é o termo que multiplica x ao quadrado. Ele então deve ser diferente de zero. Aqui vamos construir agora o gráfico da função dada por x ao quadrado menos 1. Escolhemos alguns valores de x, sempre valores em torno de zero. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui eu indiquei todas as continhas que eu fiz. Primeiramente eu tenho x igual a menos 3. Fazendo as contas então, substituindo na lei de correspondência da função, trocando então x por menos 3, eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 1. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 menos 1 é igual a 8. Para x igual a menos 2, eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 1. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. 4 menos 1 é igual a 3. Agora, para x igual a menos 1 ao quadrado é igual a 1. 1 menos 1 é igual a 0. Para x igual a 0, tenho 0 ao quadrado menos 1. 0 menos 1 é igual a menos 1. E assim por diante. De maneira então que eu obtenha o conjunto de pontos associados ao gráfico desta função. Muito simples. Para representar esses pontos, para x igual a menos 3, eu tenho y igual a 8. Então, eu venho aqui e represento o ponto de abscissa menos 3 e ordenada 8. Ou seja, o ponto em que x é igual a menos 3 e y é igual a 8. E vou repetindo o mesmo processo para todos os pontos que a gente obteve aqui na nossa tabelinha.
Se eu ligar todos esses pontos, eu vou ter uma curva que apresenta esse aspecto aqui. Essa curva é dita então parábola. Agora eu tenho uma segunda função. Essa função é dada por menos x ao quadrado mais 2x. Novamente eu escolho alguns valores de x. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Existe... Aqui tem um macete para vocês construírem gráficos. Existe um ponto na parábola que ele é o ponto de mínimo ou o ponto de máximo, dependendo para que lado a parábola está virada. Por exemplo, numa parábola com a concavidade para cima, existe um ponto aqui de mínimo. E para a concavidade virada para baixo, existe um ponto aqui de máximo. Esse ponto é chamado de vértice da parábola. E para construirmos o gráfico de uma parábola, temos que ter 3 pontos. 3 pontos são os mais importantes. Quais são eles? Os pontos referentes às raízes dessa função, ou seja, os pontos onde o gráfico da função corta o eixo x, e o ponto referente ao vértice da parábola. Tendo em mão esses 3 pontos, a gente sabe então desenhar a parábola. Se torna uma tarefa simples. Aqui, neste caso, se a gente for calcular quem é o vértice da parábola, ó, a coordenada x do vértice da parábola é dada por menos b sobre 2a. Menos b é menos 2, né? Onde b aqui é menos 2 na nossa função. Menos 2 dividido por 2a. A é igual a menos 1 aqui. A é o termo que multiplica menos x ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Menos 2 dividido por 2 vezes menos 1. Menos 2 dividido por menos 2 é igual a 1. Então, x aqui é igual a 1. Ou seja, a coordenada x do vértice da parábola é igual a 1. E podemos calcular a coordenada y também, onde essa coordenada é dada por menos delta sobre 4a. Menos delta é o delta lá de Bhaskara que vocês utilizavam para resolver a equação de segundo grau. Mas caso vocês achem mais fácil, vocês podem só determinar x e aplicar esse x na função, que também você vai obter a coordenada y desse vértice da parábola. Então, sempre no cálculo de funções, na construção de gráficos de funções do segundo grau, devemos ter os pontos referentes à raiz dessa função e ao vértice da parábola. Pronto, fica fácil calcular. O resto você sabe o que acontece, porque você conhece aí o aspecto da curva da parábola, né? Quando construímos os gráficos de funções quadráticas, ou seja, de funções de segundo grau, podemos observar que se a é maior que zero, aqui ó, para essa função, x ao quadrado menos 1, quem está multiplicando x ao quadrado é 1, 1 é maior que zero. Para este caso, a concavidade da parábola é virada para cima, aqui ó. Como vocês podem ver, a concavidade da parábola está virada para baixo. E se a é menor que zero, aqui ó, nessa função, menos x ao quadrado mais 2x, menos x ao quadrado, menos 1 vezes x ao quadrado. Neste caso, então, a ele é menor que zero. Por quê? Porque menos 1 é menor que zero. Neste caso, a concavidade da parábola ela é virada para baixo. Então, está aqui, ó, a concavidade da parábola é virada para baixo. Então, se a é maior que zero, a parábola tem concavidade virada para cima. E se a é menor que zero, a concavidade da parábola estará então voltada para baixo. Aqui, então, ó, chamamos de raízes. Aqui então vamos falar das raízes da equação de segundo grau, coisa que vocês devem ter aprendido a resolver ano passado, né, no ano. Chamamos de zero ou raízes da função polinomial do segundo grau, sendo aqui f de x uma função polinomial do segundo grau, com a diferente de zero. Aqui então era uma condição, a condição para que tenhamos uma função de segundo grau é que o termo que está multiplicando x ao quadrado seja diferente de zero. As raízes dessa função de segundo grau são os números reais x,
tais que, ou seja, são os números reais x que, quando aplicados nessa função, fazem com que ela seja igual a zero. Fazem com que y seja igual a zero. Então, as raízes da função de segundo grau são as soluções da equação de segundo grau, onde essa função aqui, ó, a lei de correspondência dessa função vai estar igualada a zero. Dessa forma, vocês vão ter, então, uma equação de segundo grau que vocês devem ter aprendido a resolver aí ano passado. Se não aprenderam, peço que vocês busquem aprender, porque é muito importante não só na matemática, mas também na física. As raízes da equação de segundo grau são dadas pela fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático indiano que determinou como se resolve então uma equação de segundo grau muito antes de vocês terem nascido, muito antes de eu nascer, dos tataravós de vocês nascerem, enfim. Esse x aqui, que faz com que f de x seja igual a zero, ele é dado pela seguinte expressão: menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Por que mais ou menos? Porque a função de segundo grau, ó, como vocês podem ver, ela tem duas raízes. Então, para um ponto eu tenho mais raiz de b quadrado menos 4ac, e para outro eu tenho menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. Então, esse b menos 4ac, espero muito que seja um velho conhecido de vocês, o delta. O delta aqui que a gente utilizava para determinar a ordenada do vértice da parábola. Quantidade de raízes. As raízes de uma função quadrática, como já dito anteriormente, são os valores de x para os quais y é igual a zero, ou seja, que anulam a função. São as abscissas dos pontos em que a parábola cruza com o eixo x. Aqui são as abscissas, então, desses dois pontinhos onde a função cruza o eixo x. A quantidade de raízes reais, ou seja, o número de vezes em que essa função vai cruzar o eixo, depende do valor obtido para o delta. Quando o delta é positivo, normal, temos duas raízes reais e elas vão cruzar o eixo x aí em dois pontos. Então, essa função, o seu gráfico vai cruzar o eixo x em dois pontos diferentes, como nos nossos dois exemplos aqui. A função cruzou o eixo x em dois pontos diferentes. Quando delta é igual a zero, só há uma raiz real. Então, essa função vai tocar o eixo x em um único ponto. E quando delta é negativo, a função, então, como vocês já sabem, a equação do segundo grau, então, ela não irá possuir raiz real. E, portanto, ela não irá cruzar o eixo. Ou seja, você vai ter uma função que não toca o eixo. Para que vocês possam ver esse comportamento, eu dei aqui então algumas funções, as quais vocês vão ter que construir o gráfico delas e observar esses comportamentos aqui apresentados na aula.